Homem rico encontra garota abandonada no lixo e a foto que muda tudo é chocante. Ricardo sempre foi um homem solitário, cercado por muros altos e segredos ainda maiores. Sua mansão na Zona Sul era um barco à deriva em um mar de solidão. Ele havia alcançado o topo em sua carreira no mundo dos negócios, mas, no fundo, se sentia cada vez mais vazio. Seus dias eram preenchidos por compromissos, reuniões e festas sem alma. Todo o dinheiro do mundo não poderia comprar a felicidade que lhe escapava como areia entre os dedos. Os poucos contatos que tinha eram superficiais, e sua família se via envolta em disputas por heranças, longe das conversas reais. Certa tarde, enquanto dirigia seu elegante carro importado, Ricardo decidiu fazer uma pausa em sua reclusão. Ele se viu passando por uma área abandonada, um retrato de decadência urbana. Os casarões deteriorados e o lixo espalhado contando histórias de vidas esquecidas chamaram sua atenção. E foi ali que seus olhos encontraram algo que mudaria tudo. No meio de um lixão, uma menina de 6 anos estava sentada em um pedaço de papelão, parecendo tão pequena e vulnerável quanto a esperança perdida que ele carregava. Seus olhos, grandes e tristes, refletiam uma infância arrancada. Ela segurava uma foto amarelada, a única conexão que parecia ter com o mundo. Ao se aproximar, Ricardo sentiu um aperto no peito. A imagem da menina era um soco no estômago. E ele se questionou como alguém poderia estar tão perdido em meio a tanto descaso. "Você está perdida?" ele perguntou, a voz trêmula. A menina olhou para ele. A expressão de desespero quebrou mais uma barreira dentro dele. "Não sei", ela respondeu, tão suavemente que parecia um sussurro. Ricardo decidiu levá-la para sua casa. Ao entrar na mansão, ele viu quão opressiva sua vida era. Os luxos ao seu redor pareciam vazios ao lado da fragilidade daquela menina. Enquanto a observava, sua mente fervilhava com perguntas. De onde ela vinha? Por que estava sozinha? E, acima de tudo, o que havia na foto? A curiosidade tomou conta e, ao segurá-la em mãos, notou que a imagem mostrava uma mulher, bastante parecida com a menina. O coração dele acelerou. Então, um estrondo. Seu celular vibrou na mesa como um alerta. Ao olhar, uma mensagem anônima apareceu. Seu passado está prestes a ser revelado. A menina conhece mais do que imagina. Um frio percorreu sua espinha. Aquela revelação era perigosa. E a conexão que começava a se formar entre ele e a menina parecia ameaçada por segredos que ele nunca quis encarar. A pressão crescente o deixava sem ar. Conseguiria proteger a menina e, ao mesmo tempo, a si mesmo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá-se uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir,
Ricardo estava paralisado, olhando para a mensagem em seu celular. Seu passado está prestes a ser revelado. As palavras pareciam pulsar diante de seus olhos. Seu coração batia rápido, uma batida que soava como um chamado urgente. A menina, com a foto pendurada entre os dedos, parecia não entender a gravidade do momento. Mas ele sentia. Um nó se formou na garganta e a sala contrastava com o silêncio pesado. Quem é essa mulher? Perguntou Ricardo, apontando para a foto. A menina, ainda sentada, olhou para a imagem com uma expressão confusa, como se estivesse tentando juntar os pedaços de uma memória perdida. Ela é a minha mãe. As palavras dela cortaram o ar. O queixo de Ricardo caiu. Agora tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele ficou em silêncio, sua mente girando como uma roda de hamster em uma jaula. Nesse instante, o interfone da mansão apitou. O som ecoou pela casa vazia, quebrando a tensão. Ricardo hesitou, mas foi até ele, a curiosidade o guiando. Ao atender, uma voz familiar e fria respondeu: Ricardo, precisamos conversar. É urgente. Era a secretária dele, Luciana. Ele já sabia que ela tinha um jeito de fazer coisas que invadiam sua vida pessoal. E esse não era o momento. Agora não, Luciana! Ele quase gritou, sentindo a urgência dentro dele. Mas a voz insistiu. Tem alguém aqui que fala sobre a menina. É melhor você ouvir. O chão parecia se abrir sob seus pés. Quem é? Perguntou, sua ansiedade crescendo. Uma pessoa que entende mais do que você imagina e que sabe onde ela está. A voz disse antes de se calar. Vou desligar. E nesse momento ele percebeu que a menina o observava com um olhar que dizia tudo. Ela sabe, ele pensou. As nuances da situação tomavam um novo rumo. O que ela realmente sabia sobre a mulher da foto? E como isso se conectava a ele? De repente, uma batida forte na porta de entrada estremeceu a casa. O som era autoritário, quase exigente. Ricardo se virou abruptamente, o medo se traduzindo em suor frio. Ele não estava preparado para mais surpresas. Ele foi até a porta, abrindo lentamente. De repente, um homem alto, de terno escuro e aparência ameaçadora, apareceu. Ricardo, aqui estou. Precisamos de respostas, disse ele, a voz profunda, ecoando nos corredores. Era Carlos, seu antigo sócio. Um homem que também fazia parte de segredos que Ricardo preferiria esquecer. Não temos nada a discutir. Ricardo se defendeu, seu coração batendo forte na garganta. Se não falar agora, eu faço um estrago maior do que imagina. A frieza nos olhos de Carlos o fez hesitar. A menina sabe da conexão. Você a encontrou. Não encontrou? Um frio percorreu a espinha de Ricardo. A ideia de que a vida da menina poderia ser usada como uma arma contra ele era devastadora. Como isso poderia ter acontecido? O que mais estava em jogo além de sua própria pele? E naquele momento, a menina com a expressão ingênua parecia o único refúgio em meio ao caos que se aproximava. Mas também o motivo de toda a desgraça. Você não entende, ele começou a dizer. Mas antes que pudesse completar, Carlos o interrompeu. O que você vai fazer agora, Ricardo? Proteger a garota ou se proteger? Porque a escolha será feita em breve. Os olhos frios do homem refletiam uma verdade
aterradora. Ricardo sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Diante da ameaça que pesava sobre eles, ele percebeu que todo o esforço para escapar de seu passado seria em vão, se não enfrentasse o que estava por vir. E a menina, sua luz em meio à escuridão, talvez fosse a chave para tudo. Ele prendeu a respiração, o mistério se aprofundando. O que está prestes a acontecer? Ele pensou. A tensão estava no ar e o tempo parecia parar, deixando um gosto agridoce de incerteza na boca. A vida dele, assim como a da menina, estava em uma linha tênue, prestes a se romper. Ricardo estava paralisado, olhando para a mensagem em seu celular. Seu passado está prestes a ser revelado. As palavras pareciam pulsar diante de seus olhos. Ele não tinha ideia do que isso poderia significar. Mas a presença da menina, com a foto pendurada entre os dedos, o fazia se sentir vulnerável. E a verdade começou a o assombrar. Ele precisava proteger aquela criança. Mas como? Ricardo, você não pode ignorar isso. Carlos insistiu, avançando um passo. O olhar de desafio nos olhos do ex-sócio o deixava em alerta. A tensão tomava conta do ar. A menina é mais importante do que imagina. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com uma expressão de desespero desenhada em seu rosto. Era Clara, sua ex-esposa, alguém que ele havia tentado esquecer, mas que agora parecia parte de uma tempestade que se aproximava. Ricardo! Ela está aqui! Gritou, sua voz cortando o silêncio. A presença de Clara fez o coração de Ricardo disparar. Ele mal conseguia acreditar que ela se atrevia a aparecer agora. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz subindo de tom. Eu vim para te avisar. Eles estão vindo, disse Clara, com um olhar desesperado. Você não pode envolvê-la. O que ela queria dizer? A menina, que até então parecia um mistério a ser desvendado, agora se tornava o centro de uma batalha que Ricardo não esperava viver. Ele olhou para a criança, que ainda segurava a foto, olhando entre os adultos como se tentasse compreender a gravidade do que se desenrolava. Por que você sabe tanto sobre ela? Ricardo perguntou a Clara, consumido pela confusão. Ela é a filha da mulher da foto, Clara respondeu em um sussurro. O sangue de Ricardo gelou, ele perdeu o chão. A mãe dela era minha irmã. Você se lembra de Sofia? Sofia. O nome a fez ecoar nas memórias dele como um punhal. Era todos os segredos reunidos em um só nome. E tudo o que havia tentado enterrar de repente voltou à superfície. Você estava com ela na noite em que tudo aconteceu? Ricardo perguntou, tremendo. As peças começaram a se encaixar em uma armadilha mortal. Clara se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Sim, mas não foi como parece. Fiona sabia que você estava envolvido e eles... Então a batida na porta se intensificou. Um som violento que parecia vir de outra realidade. Carlos olhou para a porta, os músculos tensos, e então virou os olhos para Ricardo. Você vai abrir ou eu vou fazer isso? A fúria estava prestes a explodir, e o que se desenrolava era maior do que ele poderia imaginar. Ricardo hesitou. Abrir aquela porta significava confrontar o passado, mas recusar-se a fazê-lo significava colocar a vida da menina em risco. Ele respirou fundo, o gosto de dor e perda inundando sua boca.
Por um momento ele se lembrou do homem ambicioso que tinha sido, do que estava disposto a fazer por poder e fortuna. Mas agora, diante daquela menininha vulnerável, tudo mudou. Qualquer ganho que achou que tinha não valia nada se aquele lugar tornasse o lar de mais um crime. Em um ato de desespero e coragem, ele correu até a porta e a abriu. Do outro lado, um homem com um sorriso malicioso, acompanhado de um grupo de pessoas, olhava para eles com uma certeza que cortava como faca. É hora de resolver isso, ele disse, e na mesma fração de segundo, o ar ficou pesado. A menina sabe mais do que você imagina, Ricardo, e nós viemos para levá-la, ou você. A afirmação deixou todos em choque. A conexão, os segredos, a verdade escondida. Ricardo sentiu o chão ceder debaixo de seus pés. O jogo havia mudado de vez. Ele encarou a menina e o peso da responsabilidade se afundou em seu peito. O que você sabe? Ele perguntou mais para si mesmo do que para a criança. Havia uma linha tênue entre a proteção e a condenação, e ele estava prestes a cruzá-la para salvar a única luz que encontrara em sua vida. Ele olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele, e então para Carlos, que aguardava sua decisão. O futuro deles dependia de uma escolha: proteger a menina, custasse o que custasse, ou enfrentar os demônios que ameaçavam retornar. O tempo estava acabando. Ele estava em uma encruzilhada, e nada parecia mais claro. Ricardo ficou paralisado, encarando o homem na sua porta. A tensão num nível insuportável. A presença ameaçadora fez com que seu estômago se revirasse. O que mais ele poderia perder? Ele precisava decidir, e rápido. Enquanto olhava para a menina, seu semblante pequeno e perdido, a pressão aumentava. Ele podia sentir o impacto da respiração de todos ao seu redor. Então, um grito ecoou da rua, fazendo o coração de todos pararem por um segundo. Ele está aqui! A voz era familiar, e com um choque ele reconheceu. Era seu irmão, Eduardo, que surgia na esquina. O rosto dele estava pálido e coberto de suor. Ricardo, fuja! Eles estão atrás de você! O que Eduardo estava fazendo ali? Uma onda de confusão e pânico invadiu Ricardo. Como assim atrás de mim? A realidade pareceu desmoronar ao seu redor. Ele sempre pensou que a única preocupação era proteger a menina. Carlos, o ex-sócio, riu. Não havia humor em seu riso. Você não pode escapar do que fez, Ricardo. Não agora. O ar estava pesado com suas palavras. E Eduardo avançou, urgente. Não é só sobre você. Eles sabem mais do que você imagina. Ricardo sentiu uma fúria crescer dentro dele. Chega! O que você está falando? A cada nova informação, a confusão se tornava mais densa. Eduardo se aproximou, a pressão nas suas palavras como um peso no ar. A Sofia, sua mãe, eles nunca quiseram que você soubesse. Você é mais do que imagina. As palavras cortaram como uma lâmina. Ele não entendia. Sofia? Sua mãe? A imagem da mulher na foto ficou gravada na sua mente. A ligação entre a menina e a mulher estava prestes a desatar um nó. E o passado ameaçava voltar de uma forma que ele não poderia suportar. Você sabia disso? Ricardo encarou Eduardo, buscando respostas em seus olhos. Eu não tinha escolha. Fui ameaçado. A verdade é, você é o único herdeiro dela. Eduardo parecia desesperado, a respiração descompassada. A menina é sua filha, Ricardo. Você a criou, mesmo sem saber. O chão parecia desmoronar sob seus pés. A revelação levou um golpe mortal ao seu mundo. Ele estava paralisado,
A ideia de ser pai de uma criança que mal conhecia deixava sua cabeça girando. Era muita informação. Um turbilhão de emoções. O impacto foi profundo e devastador. Mas como? Ele mal conseguia articular as palavras. Carlos sorriu, satisfeito. Agora você entende. A menina carrega não apenas o seu legado, mas também muitos segredos sombrios. E eles precisam dela. Eduardo olhou Ricardo com sinceridade desesperada. Nós não temos tempo! Eles não vão parar até que possuam o que desejam. Nesse instante, as portas da casa explodiram e uma turma de homens armados invadiu, ocupando cada espaço da mansão. O ruído era ensurdecedor, as vozes se misturando em um grito coletivo de horror. Ricardo sentiu que era um pesadelo que não conseguiria controlar. Ele olhou para a menina, os olhos arregalados e assustados. O significado de tudo isso agora parecia um peso que ele não podia suportar. A vida dela estava em risco, e a verdade sobre seu passado o cercava como uma cobra pronta para atacar. Corra! Ricardo gritou, mas o caos havia tomado conta e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Enquanto o terror se desdobrava, ele se lembrou da foto nas mãos da menina. Se ela era realmente sua filha, poderia haver uma saída, uma forma de salvar os dois. Mas do que mais ele precisaria se forçar a lembrar? O que mais a dor do passado poderia revelar? Vamos sair daqui! Ele gritou, puxando a menina na direção da saída. Mas no fundo, ele sabia que nada seria a mesma coisa a partir de agora. A batalha estava apenas começando e a história estava prestes a revelar segredos ainda mais devastadores. Ricardo sentiu seu coração disparar como nunca antes. A invasão na mansão parecia um pesadelo. Homens armados entravam a todo vapor e o caos se instalava rapidamente. Ele estava paralisado, mas o grito desesperado de Eduardo ecoou em sua mente. Fuja! Era um alerta que não podia ignorar. Vamos, garota! Ricardo mandou, puxando a mão da menina. Mas a visão dela, tão pequena e assustada, triturou seu coração. Ser pai. Como ele poderia assumir isso em meio a esta tempestade? Lá fora, a rua estava cheia de gritos e sirenes. O ambiente era de total desespero. Ele viu Eduardo sendo arrastado por 2 homens, tentando resistir. Ricardo, a menina tem que ir. Não podemos ficar aqui. As palavras do irmão soavam como um eco distante. A confusão tomou conta e, em meio a isso, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, o que parecia ser o líder, parou em frente a Ricardo, encarando-o com um sorriso sinistro. Acaso é o famoso Ricardo, o herdeiro inesperado? Disse ele quase como se estivesse saboreando cada palavra. Mas não se preocupe, estávamos apenas à procura de um presente? Ricardo respondeu, a incredulidade dançando em sua voz. O que você quer dizer com presente? Essa menina, o que ela é para você? O homem apontou, e Ricardo sentiu como se fosse atingido por um raio. Dizem que ela carrega um legado, um que você não conhece. Bem, estamos aqui para assegurar que a verdade não venha à tona. Ricardo estava atordoado. O que mais ele não sabia? Ele estava prestes a perguntar, quando uma voz feminina poderosa irrompeu do fundo do corredor. Basta! Eles não sabem de nada! A figura que surgiu foi a de Clara, sua ex-esposa,
E ela não estava sozinha. Um grupo de mulheres fortes, o líder das forças invasoras, olhou para elas, mas parecia desprezar. Acham que podem intimidar? A verdade não vai ser silenciada por um punhado de mulheres. Ele riu, mas a risada estava cheia de nervosismo, quase como se estivesse preocupado. Você subestimou o poder do que não conhece, Clara respondeu, ameaçadora. E vamos te mostrar isso agora. Com um movimento rápido, ela se virou e disparou para fora da sala, levando o grupo atrás de si. A cena se desdobrava diante de Ricardo como um filme, mas ele não tinha tempo para pensar. Eduardo, precisamos sair! Ricardo gritou, olhando em volta, tentando pegar a menina pela mão sem a soltar. O caos tomou conta e os gritos brotavam de todos os lados. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um dos homens armados agarrou o braço de Clara. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele disse, a voz pesada. Vai acabar mal para todos vocês. Então tente, Clara retorquiu. E algo na maneira como ela se posicionou fez o líder hesitar. Um choque de emoções invadiu Ricardo. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas mulheres? Clara não era quem ele pensava. E a verdade parecia estar muito mais próxima do que imagina. Justo quando a tensão atingia seu ponto máximo, a menina, em silêncio, olhou diretamente nos olhos de Clara e disse: Mãe? As palavras caíram como explosão na sala, interrompendo tudo. O silêncio se instalou, pesado e banal. Ricardo estava em estado de choque e o olhar confuso de Clara refletia a mesma incredulidade. O que isso significava? A verdade dançava perigosamente próxima e o mundo que ele conhecia estava prestes a desmoronar ainda mais rápido. Todos os olhos estavam fixos na menina. Uma onda de incerteza percorreu a sala. O inesperado lançava nova sombra sobre os segredos de todos. O passado, o presente, tudo se entrelaçava de uma maneira que ninguém poderia prever. E o que mais eles não sabiam? O que mais poderia mudar de figura em um instante? O choque pairava no ar, e qualquer movimento poderia fazer a verdade emergir de uma vez por todas, para bem ou para mal. A sala ficou em silêncio total. O olhar da menina em direção a Clara parecia desferir um impacto que ninguém estava preparado. Clara hesitou, o corpo travado, como se acabasse de receber um golpe. Mãe? A palavra escorregou dos lábios da criança e tudo ao redor parecia parar. O tempo não existia mais. Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos na menina. Sofia, Clara. A conexão estava se formando e ele ainda tentava entender. Mas então Clara se inclinou para a frente, os olhos cheios de lágrimas, e num movimento rápido agarrou a menina com força, como se a protegesse de algo terrível. Você não sabe o que está dizendo! Exclamou Clara, tentando disfarçar o pavor em sua voz. Essa é uma situação perigosa! Os homens armados se entreolharam, confusos. Mas o líder avançou, seu sorriso malicioso agora desaparecendo. Então a menina ainda não sabe. Que interessante! Ele se aproximou e Ricardo sentiu uma onda de raiva e impotência wash over him. Não vão conseguir. E de repente, um forte estrondo ecoou e a porta lateral da casa foi arrombada. Uma explosão de movimento.
Sombras se projetaram pela sala, enquanto caras que pareciam saídos de um filme de ação entravam, armados e tão decididos quanto os homens que já estavam lá. Para baixo, gritou um deles, e uma chuva de balas começou a se espalhar pelo ambiente, criando um caos instantâneo. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Ele empurrou a menina para o chão, cobrindo-a com seu corpo. "Fique perto de mim!" ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Clara e Eduardo estavam ao lado, tentando se proteger. O líder dos homens que estava com Carlos olhou de relance e, antes que Ricardo pudesse processar a situação, lançou a frase que mudaria tudo. "Menina, se você tem mesmo essa ligação com ele, você deve saber, seu pai não é quem você pensa." Aquele único grito reverberou pelas paredes e os combatentes de ambos os lados pararon. A menina olhou para Ricardo e ele sentiu a tierra sob sus pies desmoronar. "¿O que você está diciendo?" Ricardo susurró, o pánico enredando su corazón. "¿O qué está aconteciendo?" Clara preguntó. Mas la cena alrededor no daba tiempo para explicaciones. O homem continuaba. "A verdad es que você no es el padre de ella, Ricardo. Él es." Apuntó para alguien que estaba detrás de él. Como si su destino tuviese sido escrito en un ton de tragedia. Ricardo no quería acreditar. O corazón batía no ritmo frenético do caos alrededor. "¿Cómo así?" Ele olhou em volta, esperando que tudo não passasse de um pesadelo. Então, como em um filme, o homem na sombra avançou e Ricardo o reconheceu. Era Sinapai, aquele que ele sempre pensou estar morto. "Pai!" O nome escapou de seus lábios, um sussurro cheio de incredulidade. O choque paralisou. "Sim, Ricardo, sou eu. E a verdade é que você e essa menina são parte de uma trilha de segredos que reverberam através de gerações." O olhar do pai era severo, mas havia um brilho de afeto escondido. "E você precisa decidir. O que vai fazer com essa informação?" A conexão foi como uma bomba que explodiu dentro dele. Ninguém sabia. Ninguém poderia entender. E neste instante, a menina com seus olhos grandes e assustados ainda encarava todos, como se suportasse o peso do mundo. Ricardo lançou um olhar desesperado para Clara e logo para Eduardo, buscando apoio. Mas a incerteza começou a reinar. O passado veio à tona. E a única coisa que ele sabia era que a situação estava desmoronando. O que mais estava escondido? O que mais a menina poderia revelar? O ar estava pesado com segredos. E a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar novamente. O choque pairava no ar. As palavras do pai de Ricardo reverberavam como um eco aterrador. "O que você está dizendo?" A incredulidade roubou sua voz. A menina, com seus olhos grandes e assustados, ainda olhava para ele, buscando respostas. O coração de Ricardo latejava. A dor e o medo conduziam seu ritmo frenético. A sala estava cheia de tensão. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, fixou o olhar na menina. "Você é a filha da Sofia?" A pergunta soou como um lamento, e a verdade começou a despontar, como um sol negro que nunca deveria ter nascido. "Sim, sou eu", disse a menina, embora sua voz estivesse quase abafada pelo barulho caótico ao redor. O homem ao lado do pai apenas sorriu, como se tivesse jogado uma bomba no meio da sala. "Cale-se!" Ricardo gritou.
O desespero tomava conta dele. Ele não sabia o que fazer. O passado estava de volta e agora carregava um fardo que nunca esperou. Ele olhou para Eduardo. Esperava que alguma explicação surgisse. Mas o irmão estava tão perdido quanto ele. O líder dos homens armados, que antes sorria, agora tinha a expressão de quem não entende o que está acontecendo. Essa menina é a chave. Você sabe disso. Vamos levá-la, disse com um tom impositivo. E a menininha, sem saber a gravidade da situação, apertava a mão de Ricardo, buscando segurança. Ricardo sentiu a determinação correr em suas veias. Não, você não vai tocar nela. A raiva queimava dentro dele. Mas o que ele poderia fazer? Havia muito mais em jogo do que apenas a vida da menina. Por um momento, ele se lembrou de quem era, do homem ambicioso que havia se perdido. E agora, de repente, era um pai lutando por sua própria filha. Nesse instante, o chão sob seus pés se abriu. Um estrondo irrompeu. Uma das paredes desabou e de dentro da poeira e caos, uma figura conhecida emergiu. Era a mãe de Clara, sua sogra, Maria, uma mulher que tinha um passado sombrio ligado a muitos mistérios da família. Basta! Maria gritou, avançando contra os homens armados, com uma confiança que desafiava o perigo. O grupo hesitou e Clara olhou para sua mãe, sem saber se deveria ficar feliz ou aterrorizada. O que você está fazendo aqui? Perguntou confusa. Eu vim acabar com essa bagunça, respondeu Maria, tirando algo do bolso. Uma pequena caixa. Era uma antiga relíquia, um amuleto que, pelos sussurros da família, guardava segredos inimagináveis sobre as gerações passadas. Esse é o que todos buscam, não a menina. O poder que existe aqui. Ela gritou, erguendo o objeto. O tempo pareceu parar. Os olhos de todos se fixaram na caixa. O homem de terno escuro, o líder, transformou-se. O medo cruzou seu olhar forte. Você não pode estar falando sério. Sua voz tremia enquanto as palavras escapavam, perdendo a firmeza que antes tinha. Eu posso! Estou! Respondeu Maria com ódio contundente. Era um espírito que Ricardo não havia reconhecido antes dela invadir aquela cena caótica. Ele percebeu que a batalha não era apenas por sua filha, mas por segredos que estavam prestes a emergir. Mas a reviravolta veio de onde menos se esperava. Enquanto todos se concentravam na caixa, a menina, em um ato de coragem, se levantou. Eu sou a chave! Exclamou. Eu sei o que aconteceu com minha mãe. O silêncio foi ensurdecedor. E, por um momento, a sala inteira congelou. Ela sabia. Os homens armados trocaram olhares desconfiados. Ricardo sentia um frio na espinha. O que mais aquela menina tinha escondido? O que ela realmente sabia sobre o passado, sobre sua mãe? E o que mais iria acontecer? Fuja! Clara gritou. Mas era tarde demais. A verdade estava arremessada, um tiro desferido em um espelho de mentiras, e tudo estava prestes a desmoronar. Os segredos estavam se desdobrando, como flores em um campo caótico. E Ricardo compreendeu que o tempo estava se esgotando. De repente, com um movimento rápido, a caixa de Maria caiu ao chão, e um brilho intenso emanou dela, banhando a sala em uma luz ofuscante. Um jorro de luz que parecia desmascarar tudo. Agora era a hora. A verdade não poderia ser ocultada por mais tempo. E enquanto o brilho se intensificava, Ricardo se preparou. A batalha real estava apenas começando. E o que mais estava por vir deixaria todos em estado de choque novamente. O destino deles dependia não apenas das decisões que tomariam, mas do que a menina revelaria a seguir. E a pergunta que pairava no ar era:
A revelação traria esperança ou desgraça? O brilho da caixa intensificou-se, quase ofuscando a visão de todos. Ricardo sentiu um frio na espinha e, por um momento, o mundo ao seu redor desmoronou em um caos vívido. A verdade não pode ser escondida para sempre, murmurou um dos homens armados. O silêncio esmagador pesava como uma nuvem tempestuosa e todos ali sabiam que a revelação estava no ar. Não! Não pode ser verdade! Ricardo sussurrou, os olhos fixos da menina. Se tudo o que ele acreditava estava prestes a ser desconstruído, então quem era ele realmente? Era pai? Aquele pensamento deixou tonto. A menina, com sua voz inocente, segurou firme a mão de Ricardo e olhou para Clara, buscando proteção. Mãe! Ela repetiu. E a palavra rompeu a tensão, como vidro quebrado. Todos os olhares se voltaram para Clara. Não! Isso não está certo! Clara gritou, sua voz cheia de desespero. Ela se virou rapidamente para Ricardo. Eu não sabia que você era! O choque a paralisou e a dor em seus olhos era inegável. Mas, antes que alguém pudesse processar, uma nova figura emergiu. Uma mulher vestindo roupas escuras, com cabelos longos e um olhar penetrante. Ela entrou pela porta arrombada. Sua presença era como um vendaval. Chega! Vocês não têm ideia do que estão lidando. A mulher girou, encarando todos. Ricardo a reconheceu. Era Sofia, sua mãe, a mulher que ele pensou estar morta. Sofia? A voz de Ricardo falhou, confundindo todos na sala. Mas você, como pode estar aqui? Ele mal conseguia articular. A realidade parecia um sonho distorcido. O que estava acontecendo? Eu sempre estive aqui, Ricardo, Sofia disse, sua voz poderosa ecoando pela sala. Vocês não têm ideia do poder que buscam. Essa menina, ela é a chave para a verdade, mas a verdade não é o que parece. A tensão na sala se transformou em um turbilhão de emoções. O líder dos homens armados começou a recuar. Honestamente, já chega! Eu não tô aqui para jogos! Ele disse, olhando para Sofia com desprezo. Mas a mulher não recuou. Ela olhou profundamente na menina. E um momento, todo o clima mudou. Fiona, Sofia começou. O nome sendo como um prato frio de realidade que todos estavam prestes a engolir. A verdade sobre você, a verdade sobre sua linhagem e poder, está entrelaçada com a nossa família. Você é a última da linhagem. O murmúrio percorreu a sala. As expressões mudaram e Ricardo sentiu seu coração disparar. O que isso significa? Perguntou, tentando se manter firme. O que a menina realmente é? A menina olhou furtivamente de Sofia para Clara, seu olhar cheio de confusão. Um brilho de entendimento cruzou a face dela. Estava tudo nas histórias. Mamãe contava sobre como as mulheres da nossa família eram fortes. Eu sou forte também. A declaração dela disparou uma onda de murmúrios. Mas a mulher vestida de escuro interveio novamente. Vocês não percebem? Essa criança não é só uma inocente. Ela possui o potencial que muitos desejam e que muitos vão querer destruir. Uma fonte de poder. Sofia continuou. Ricardo, você não pode deixar que ela caia em mãos erradas. A linhagem dela pode ser a salvação ou a destruição de tudo que conhecemos. Um silêncio sepulcral pairou no ar. Os homens armados, que antes pareciam confiantes, agora estavam em alerta. O poder que Sofia mencionava parecia real, e a luta pela verdade
estava apenas começando. A sala vibrava com tensão. O que estava em jogo era mais do que apenas uma menina ou um passado esquecido. Era um legado. Mas, e se ela não quiser ser parte disso? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Ele olhou para a menina, que ainda segurava sua mão, e a ideia de perder sua liberdade começou a sufocá-lo. Nesse instante, aconteceu algo inesperado. Um dos homens, claramente perdido, disparou sua arma para o teto em um ataque de raiva. A bala ricocheteou e, em um instante, o caos começou de novo. A luz da caixa começou a diminuir, mas agora não havia certeza de quem realmente era o inimigo. Sofia se virou e enfrentou o grupo. Se você não se afastar agora, vai pagar um preço alto, ela declarou, seus olhos brilhando com um fogo que ninguém esperava. Fernando, e parecia ser o líder, deu um passo para trás, confuso. Mas a verdade é, ele começou, dramática. Você não tem ideia do que realmente está em jogo. Ele gritou, recuando. Sofia e Clara se uniram, mas tudo ainda estava em dúvida. A pergunta pairava no ar. O que mais existia nesse legado? A revelação final estava prestes a surgir, mas as consequências desse confronto explosivo reverberariam muito além daquele momento. Com a tensão máxima, tudo poderia mudar. A única certeza era que a vida de todos nunca seria a mesma. A verdadeira luta estava apenas começando. O brilho da caixa tornou-se quase ofuscante. E Ricardo sentiu que o tempo estava paralisado. O caos em volta estava prestes a desferir um golpe que desafiaria toda a lógica. Ele olhou para a menina com os olhos cheios de incerteza. Ela parecia tão pequena, tão inocente. O que estava para acontecer a deixava assustada, e ele sentiu um aperto no peito. No fundo, sabia que aquela luz poderia significar um antes e um depois. Antes que qualquer um pudesse reagir, um som estrondoso veio de fora. A porta da frente da mansão foi arrombada com um impacto colossal, como um trovão. O barulho era tão alto que fez o coração de todos pararem. Os homens, armados, trocaram olhares, confusão e pânico refletidos em seus rostos. De repente, uma equipe de policiais entrou, armados e prontos para a ação. Polícia! Todos no chão! Gritou um dos oficiais, e a sala se transformou em um turbilhão. As balas voaram e o barulho do combate ecoou, levando o terror a um novo patamar. Clara, Eduardo e a menina se jogaram ao chão, enquanto Ricardo ficou parado, atordoado pelo que estava presenciando. Mas tudo se intensificou. Em meio ao caos, uma explosão aconteceu. Uma carga escondida, detonada por um dos homens que estava ali para se vingar. A casa tremeu como se o chão estivesse se despedaçando. E Ricardo viu seu mundo desmoronar mais uma vez. A fumaça se espalhou e a confusão reinou. Ele levantou a garota e tentou encontrá-la, mas vários rostos apareceram em meio ao turbilhão. Ele xingou, tentando ouvir as ordens da polícia, gritando enquanto buscava Clara e Eduardo. A visão se tornava cada vez mais embaçada. De repente, algo o atingiu no peito. Uma dor aguda que parecia arrasadora. Ele olhou para baixo e seu corpo começou a fraquejar. O choque o paralisou enquanto a jovem segurava a sua mão. "Papai!" ela gritou, mas a visão escureceu à sua frente. Naquele momento tenso,
algo dentro dele se agitou. Lembranças começaram a fluírem como um vídeo. Ele viu sua mãe, Sofia, sua irmã, Clara, e até mesmo o pai, aquele homem que ele achou que tinha perdido. Tudo o que ele havia escondido sob o peso da dor agora se revelava. Você é mais do que imagina, disse um sussurro familiar. E nesse instante, os rostos se tornaram sombra. A princípio, ele pensou que estava morrendo. Mas então, a luz se intensificou. Uma sensação de paz invadiu seu ser. Ele sentia que tudo estava em perfeita harmonia. Foi então que viu. No boi na fumaça, a figura de Clara se aproximou, mais clara que qualquer outra coisa. Seu olhar era uma mistura de pânico e determinação. Ricardo, ela gritou, mas uma sombra passou entre eles, mergulhando a cena em um silêncio absoluto. Ela segurava o amuleto, a antiga relíquia que Maria havia trazido. Eu não sabia como, mas você tem que acreditar. A verdade está em você. Você é. Clara parou, tomada pela emoção. Você é o verdadeiro herdeiro da nossa linhagem. As palavras cortaram Ricardo como uma lâmina. O choque o fez não sentir mais a dor física. Mas outra coisa veio à tona. Uma sensação de traição o envolveu. Como assim? Ele perguntou, os lábios secando, enquanto avançava em direção a ela, sem saber se estava pronto para ouvir mais. Fomos manipulados desde o começo. Sua mãe me contou. E agora tudo faz sentido, Clara disse. E nesse instante, a sala explodiu novamente em um barulho ensurdecedor. O ambiente virou um caos completo. Eles precisam da menina, gritou um dos policiais, mas era tarde demais. Ricardo olhou pela última vez para a menininha ali, assustada e perdida. Ele ficou agarrado à emoção. O que mais estava escondido? Quem realmente era sua família? Quando tudo caiu em ruínas, um grito rasgou o ar. Todos para trás! Mas ninguém sabia o que estava em jogo. O clima estava repleto de segredos e medos que transbordavam. E a única certeza era a incerteza do que viria a seguir. O barulho da explosão ainda ecoava nos ouvidos de Ricardo, enquanto ele tentava se recompor. O caos crescia ao seu redor. E ele olhou para a menina, ainda segurando sua mão, os olhos arregalados de desespero. O tempo parecia se arrastar, enquanto o cenário desmoronava como um castelo de cartas. Papai! A voz dela, doce e inocente, cortou o ar carregado. O peso dessas palavras quase o derrubou. Sofia, sua mãe, avançou, com um olhar decidido. Você precisa protegê-la, Ricardo. A linhagem dela é muito mais do que você imagina. A imperativa urgência tornava tudo ainda mais real. Clara, ao lado, tentava se equilibrar entre a confusão e a revelação. Era um turbilhão emocional. Então, a sala começou a se encher de fumaça. Sirenes ecoavam ao longe. Mas o que importava ali era a luta pela vida da garotinha. Ricardo olhou ao redor. O instinto que ele pensava, perdido, estava de volta com força total. Ele tinha que agir. Vamos! Ele gritou, puxando a menina pelas mãos. O coração batia acelerado. A adrenalina corria nas veias. O grupo da polícia tentava controlar a situação, mas eles estavam em desvantagem numérica. Clara seguiu eles, as palavras de Sofia ecoando em sua mente. Se esconder é uma opção, mas não por muito tempo, murmurou um dos policiais, determinado. Porém, Ricardo sabia que não poderia simplesmente fugir.
Ele precisava lutar. A verdade sobre a menina e sua linhagem estava prestes a vir à tona. Quando chegaram a uma saída lateral, uma sombra se aproximou. Era Carlos, o ex-sócio. Você acabou de cavar sua própria cova, Ricardo. O desprezo na voz dele cortava como lâmina. Mas Ricardo não estava mais intimidado. Ele olhou para o homem, feroz, e sentiu a força da decisão. O passado dele não tinha poder agora. Você não conhece a força que está por trás de mim e da menina. Ricardo segurou firme a mão da garota, que olhou para ele com confiança crescente. Soube naquele instante que deveria protegê-la a todo custo. Sofia, percebendo a tingida esperança, reafirmou: a verdade será revelada, e ela pode salvar muitos se conseguirmos. Sem mais hesitação, a família se uniu na defesa da garotinha, não só contra Carlos, mas contra um mundo cheio de segredos e traições. Estamos juntos nessa, Clara terminou, determinada. Com uma coragem renovada, eles avançaram, prontos para enfrentar tudo. A determinação de Ricardo era nítida. Ele olhou para a menina mais uma vez. Seu futuro estava nas mãos deles. E assim, eles deixaram a casa, o ar fresco da noite envolvendo seus rostos. O caminho seria longo e repleto de desafios. Mas a união de amor, verdade e esperança começava a desenhar um novo capítulo nas vidas deles. O que faremos agora? A menina perguntou, cheia de curiosidade. Ricardo sorriu, mesmo em meio à incerteza. Agora somos uma família, respondeu a voz firme, um fio invisível conectando todos eles. O que veio a seguir? Ainda era um mistério. E voltando para você, querido leitor, é a hora de se conectar ainda mais a essa história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esta é a oportunidade de fazer parte dessa jornada. Esmague o botão de like e ajude o algoritmo a impulsionar mais aventuras como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe este vídeo com no mínimo 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs reconhecem a importância de acolher essa comunidade e apoiar o canal. Vamos juntos construir algo maior.